Muitos corações pressentem que algo dramático está para acontecer. Em meio a essa turbulência, uma antiga profecia fala de um aviso final à humanidade. A última mensagem de misericórdia e esperança antes que o juízo caia. Vidas estão por um fio. Hoje, faremos uma jornada pela queda de Babilônia, pela chegada da crise da lei dominical e pela prometida chuva seródia do Espírito Santo, uma jornada que vai impactar tua vida. Recorde a visão do apóstolo João na ilha de Patmos. Vi outro anjo descer do céu, com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Na profecia de João, um anjo poderoso irrompe na cena. Sua presença radiante afugenta as trevas da terra como o sol da manhã, depois de uma longa noite. Ele clama em alta voz: Caiu! Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, verso 2. O nome Babilônia aqui é simbólico. Representa um sistema espiritual corrompido, uma união confusa de religião falsa com um poder mundano. Quando o anjo declara a queda de Babilônia, ele anuncia o juízo de Deus sobre esse sistema de apostasia e erro. Sua voz ecoa como uma trombeta por todo o globo, expondo os pecados de Babilônia e conclamando as pessoas à atenção. Esta profecia aponta para um momento futuro em que a mensagem da queda de Babilônia, dada há muito tempo, será repetida com ainda maior força. Muito tempo atrás, em meados do século XIX, soou um alerta de que a cristandade decaída, Babilônia, tinha bebido o vinho do erro e enfrentaria juízo. Apocalipse 14, verso 8. Mas o mundo, em grande parte, ignorou o aviso e a corrupção só se aprofundou. Agora, no fim dos tempos, Deus envia um mensageiro angélico glorioso para dar o último alerta com um novo poder. A terra é iluminada pela glória desse anjo, o que significa que essa mensagem alcançará todos os cantos do mundo. É um despertar global vindo de Deus, que já está começando a acontecer. O brado do anjo revela uma realidade trágica. Babilônia se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Apocalipse 18, verso 2. Em outras palavras, esse sistema religioso decaído está agora inteiramente corrompido, um lar para influências demoníacas e toda sorte de maldade, e tudo isso de forma disfarçada através de engano. Jesus é desonrado quando pessoas que afirmam segui-lo abraçam as trevas espirituais. A profecia descreve uma terrível condição espiritual nos últimos dias. À medida que as pessoas rejeitam repetidamente a verdade bíblica, a mente delas se torna mais obscuras e o coração deles mais duro. O que antigamente foi uma igreja cristã pura, tornou-se em Babilônia, confusa, rebelde e hostil aos verdadeiros seguidores de Deus. Hipocrisia religiosa e filosofias mundanas se entrelaçam. Em muitos lugares, até frequentadores de igreja aceitam ideias ocultistas e espiritualistas, abrindo a porta para enganos demoníacos. Pesquisas recentes mostram como ideias espiritualistas se infiltraram na igreja, com muitos crendo em curas psíquicas ou em fantasmas. O resultado dessa corrupção é que a verdade de Deus passa a ser tratada com desprezo e os que a defendem são ridicularizados, ou pior. A profecia diz que as igrejas de Babilônia continuarão a pisar um dos 10 mandamentos, especialmente o sábado, até chegarem a perseguir os que consideram esse mandamento sagrado. É um pensamento sóbrio. Uma igreja que um dia professou o cristianismo acaba se opondo ao povo fiel de Deus. Quando saiu o decreto do rei da Babilônia para os judeus voltarem para Jerusalém, cerca de 50 mil judeus atenderam e voltaram para sua terra. A grande maioria do povo de Deus, no entanto, ficou em Babilônia. Muitos porque não queriam se incomodar com a viagem, com a reconstrução, começar tudo de novo, etc. A maioria ficou em Babilônia. Assim também, a grande maioria do povo de Deus está nas igrejas que constituem a grande Babilônia. Por isso, nessa cena sombria do começo do capítulo 18 de Apocalipse, há um raio de esperança. Mesmo enquanto Babilônia cai, o anjo de Deus traz não apenas um aviso de destruição, mas também um apelo misericordioso. João ouve outra voz do céu dizendo: Saia dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais das suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Deus ainda tem seu povo, crentes sinceros dentro de Babilônia. A grande maioria do povo de Deus está nessas igrejas caídas. Ele os ama e não quer que sejam varridos pelo destino de Babilônia. Por isso, antes que o juízo caia, ele os chama para se separar do sistema falso e se juntar ao seu povo. Esse clamor inesiora revela o coração de Deus. Mesmo na última hora, ele trabalha para salvar todos os que quiserem ouvir. O anjo de glória traz um convite final de misericórdia, junto com o aviso do colapso de Babilônia.
A Bíblia declara de forma contundente acerca de Babilônia: seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Apocalipse 18, verso 5. A imagem vívida indica que o mal de Babilônia se acumulou como uma torre de transgressões que finalmente alcança os tribunais do céu. Em outras palavras, a medida de sua culpa transbordou. Deus foi misericordioso e paciente com os poderes religiosos corruptos, suplicando arrependimento. Mas chega um ponto em que o céu diz basta. Os pecados persistentes de Babilônia não podem mais ser tolerados. Assim como nos dias de Noé, quando a maldade humana chegou a um limite e veio o dilúvio, os pecados de Babilônia atingiram um ponto crítico. A taça de misericórdia para ela está cheia. Agora, Deus entrará em juízo. Ainda assim, não sem um aviso final e uma rota de escape para quem quiser dar ouvidos. Quais são esses pecados que clamam ao céu? Incluem todas as corrupções e abominações abraçadas ao longo do tempo pela religião falsa. Babilônia representa a infidelidade espiritual. Ao longo dos anos, misturou verdade com erro, derramou o sangue dos inocentes filhos de Deus, colocou tradições humanas no lugar da palavra de Deus, buscou o apoio do poder do Estado e tornou-se habitação de demônios ao aceitar o espiritualismo e práticas ocultas. Seus pecados vão desde afastar as pessoas dos 10 mandamentos até perseguir inocentes. Ela se envolveu com uma capa de religiosidade para ocultar ganância, imoralidade, opressão e satanismo. A profecia chama Babilônia de mãe das meretrizes, indicando que gerou doutrinas corruptas seguidas por muitas corporações religiosas. Especialmente grave é sua afronta ao 4º mandamento. Substituiu o verdadeiro dia de adoração, o sábado, por um dia falso, o domingo, ensinando o mundo a quebrar a lei de Deus. Por um tempo, Deus suportou isso, chamando-a reforma, mas Babilônia recusou mudar. Como um cálice enchido gota a gota, suas iniquidades finalmente encheram o cálice da ira divina. Ainda assim, lembre-se, Deus continua tendo pessoas dentro de Babilônia. Ele não se esqueceu das almas fiéis espalhadas em igrejas caídas, pessoas que o servem da melhor maneira que sabem, mesmo no meio do erro. Porque as ama, Deus emite este chamado urgente: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Apocalipse 18, verso 4. Ele não quer que ninguém seja alcançado pelas pragas de Babilônia, os castigos que cairão sobre esse sistema. Sair significa separar-se dos erros, deixar a adoração falsa e unir-se à verdade de Deus. É como quando Deus chamou Ló para fora de Sodoma antes de sua destruição, ou quando chamou seu povo para sair de Jerusalém corrupta antes de sua queda. É um convite final de misericórdia. Os que atendem e saem de Babilônia alinham-se com o povo que guarda os mandamentos de Deus, escolhem pureza em vez de pecado, verdade em vez de tradição, mesmo que isso lhes custe conforto ou posição. Se recusam a participar dos pecados de Babilônia, e por isso não participarão de suas pragas. Tudo isso, o brado estrondoso do anjo sobre a queda de Babilônia, a exposição de seus pecados e o chamado para sair, conecta-se com outra mensagem do tempo do fim, a terceira mensagem angélica. Em Apocalipse 14, um terceiro anjo adverte contra a adoração da besta e receber sua marca. Agora, em Apocalipse 18, o anjo de glória se une a esse alerta com o anúncio claro da corrupção de Babilônia e de sua queda iminente. Juntas, essas mensagens formam o último aviso de Deus aos habitantes da terra, o apelo final do céu antes do encerramento da porta da graça, um convite ao arrependimento, à adoração verdadeira e à lealdade aos mandamentos de Deus diante da crise sem precedentes que se aproxima. E uma crise temível vem aí. A profecia mostra que todos os poderes da terra se unirão para sustentar a falsa adoração de Babilônia. Os pecados que chegaram ao céu conduzem a um conflito final entre a lei de Deus e os decretos humanos. Em que consiste esse conflito? Centra-se na adoração imposta, uma lei que exige um sábado falso. Apocalipse indica que se aproxima um tempo em que uma lei dominical será imposta à sociedade, de forma civil, uma lei de caráter religioso, mas travestida de apelo civil, pressionando todos a quebrar o mandamento do sábado.
Esse será o grande teste que dividirá a humanidade em apenas dois grupos. A queda de Babilônia e o chamado final para sair dela são dados porque esse teste é iminente. Por amor, Deus quer que todos sejam advertidos de antemão. O cenário já está montado. Perguntamos: o mundo realmente imporá uma adoração falsa? O que é a marca da besta tão solenemente advertida nas Escrituras? Para encontrar respostas, passemos ao próximo segmento, o confronto vindouro sobre a lei dominical e a marca da besta. Imagine uma lei que exige que todos, do mais rico ao mais pobre, de líderes a cidadãos comuns, livres ou servos, adorem sob ameaça de punição. Deus nunca precisou do Estado para obrigar sua adoração. No entanto, a profecia bíblica prevê exatamente esse cenário. Apocalipse 13 antevê uma coalizão de poderes terrenos simbolizada por uma besta, uma nação, um país que surge da América do Norte. Esse poder da besta imporá uma marca a todas as pessoas, controlando quem poderá comprar ou vender. A Escritura diz: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, verso 16. O que é essa misteriosa marca da besta? É a marca de autoridade desse poder ante Deus, um sinal de adoração e lealdade falsas. Segundo a profecia e o entendimento de muitos estudantes sinceros da Bíblia, essa marca estará ligada à observância do domingo imposta por lei, em oposição direta ao quarto mandamento de Deus, que nos chama a honrar o sábado do sétimo dia. Em resumo, a lei dominical será um instrumento que trará a crise da marca da besta à porta de todos. Agora, como eu encontro respaldo na Bíblia para tal interpretação? No livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 9 a 12. Ali é apresentado dois grupos de pessoas, os que recebem a marca da besta e são encaminhados ao lago de fogo junto com Satanás e seus anjos, e o outro grupo, formado pelos que guardam os mandamentos de Deus. Como isso poderia acontecer? Por séculos, a ideia de uma religião estatal forçada ou de um domingo obrigatório pareceu inacreditável, especialmente em países como os Estados Unidos, fundados na liberdade religiosa. Muitos diziam: isso nunca acontecerá aqui. Mas a profecia há muito adverte que a América, simbolizada por uma segunda besta em Apocalipse 13, acabará falando como dragão, usando seu poder para impor adoração falsa e negar a liberdade de consciência. Apocalipse 13, 11 e 12. Durante anos, quem ensinava isso foi chamado de alarmista. Parecia absurdo que igreja e Estado se unissem numa nação livre para perseguir os que guardam os mandamentos. No entanto, com o passar do tempo, começamos a ver sinais iniciais exatamente nessa direção. A opinião pública está mudando. Por exemplo, quase metade dos americanos hoje afirma favorecer que os Estados Unidos sejam oficialmente declarados nação cristã, conceito que embaça a linha entre igreja e Estado. Crescem movimentos que pedem um retorno a leis cristãs na sociedade, e em várias partes do mundo, líderes e ativistas têm proposto o descanso dominical como solução para problemas globais. Não faz muito, a encíclica papal sobre as alterações do clima mencionou que observar o domingo, um dia de descanso, poderia ajudar a curar o planeta. Esses desenvolvimentos mostram que o antes impensável, um dia de adoração imposto por lei, se torna cada vez mais plausível. A profecia identifica especificamente a observância do domingo, uma tradição humana, como foco da prova final. Por que o domingo? Porque a sacralidade do domingo, embora honrada por muitos cristãos, não é ordenada nas Escrituras, é apenas uma instituição da Igreja. O sábado do sétimo dia, por outro lado, foi estabelecido pelo mandamento de Deus. O conflito se reduz à questão da autoridade. Obedeceremos à lei de Deus ou ao decreto humano? Quando os governos do mundo, influenciados por autoridades religiosas, promulgarem uma lei dominical exigindo adoração no primeiro dia da semana, estarão exaltando a tradição humana acima da vontade expressa de Deus. Os que, conscientemente, escolherem seguir essa lei pisando o sábado de Deus, na prática receberão a marca da besta, a marca de autoridade do poder igreja-estado. Em contraste,
Os que permanecerem firmes em guardar o verdadeiro sábado receberão o selo de Deus, sendo sinalizados como seus filhos leais, aptos a pertencerem ao reino de Cristo. Apocalipse pinta esse contraste de modo vivo. Um grupo adora a besta e recebe sua marca e vai para o lago de fogo. O outro grupo guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e recebe o selo de Deus. O sábado será o grande teste de lealdade, traçando uma linha nítida entre os que servem a Deus e os que não o servem. Isso não será um assunto secreto. Todos serão esclarecidos sobre as questões em jogo. A questão do sábado será amplamente divulgada. Todos precisam saber. Deus cuidará disso. Ninguém receberá a marca da besta inadvertidamente. Antes que a ira de Deus, as 7 últimas pragas, caia, cada pessoa terá tido uma chance justa de ouvir a verdade de Deus sobre o sábado e fazer uma escolha informada. O Senhor é justo e misericordioso. Ele não pune sem aviso. Agora mesmo, por meio da mensagem final de advertência, ele está levando o conhecimento do verdadeiro sábado e das questões de lealdade a todos. Muitos que nunca entenderam isso antes estão aprendendo pela primeira vez. Quando estourar a crise da lei dominical, cada indivíduo decidirá conscientemente se obedece à lei da terra ou à lei de Deus. Essa decisão marcará sua lealdade. Os que, apesar das pressões, escolherem honrar o sábado de Deus, mostrarão que o adoram acima de tudo. Os que forem junto com a observância dominical forçada, sabendo que contraria o mandamento de Deus, mostrarão sua lealdade à autoridade terrena, e não a Deus. Será realmente um exame final para o mundo. A Bíblia dá um aviso terrível sobre essa questão. O terceiro anjo, em Apocalipse, proclama solenemente que, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versos 9 e 10. É uma das advertências mais solenes das Escrituras. Em termos simples, Deus está dizendo: não sigam a adoração da besta, ou vocês partilharão do destino de Babilônia. Ele quer que entendamos o tamanho das consequências. São eternas, sem chance de alteração. Mas lembre, esse alerta é dado por amor. Deus quer nos salvar do fim terrível dos que persistem na rebelião. É por isso que ele envia a mensagem final com tanto poder antes que o decreto seja imposto. Paremos para considerar. Uma lei religiosa tão abrangente poderia mesmo acontecer em nosso tempo? Hoje pode parecer improvável, mas os eventos mudarão rapidamente quando uma cascata de crises vier. Desastres naturais, colapso econômico, convulsão social, decadência moral, etc. Em pânico, as pessoas buscarão socorro, alguém para salvar, alguém ou algo para culpar. A história mostra que, em tempos de medo, sociedades podem ser levadas a soluções extremas que jamais considerariam em tempos de calma. Nessa futura crise, forças influentes afirmarão que os problemas do mundo são juízos de Deus porque a sociedade abandonou valores cristãos e o verdadeiro dia de adoração. A solução proposta será a imposição da observância dominical, um dia já reverenciado por muitos, para aplacar a Deus e restaurar a ordem moral. Argumentar-se-á que é um bem comum, até uma medida para conter calamidades. Os que recusarem serão vistos como perturbadores. A profecia diz que, por fim, um decreto de morte será emitido contra os fiéis que guardam o sábado. Apocalipse 13, verso 15. Passo a passo, a coerção aumentará. Primeiro, sanções econômicas, ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Depois, multas ou prisão. E, por fim, sentença de morte para os persistentes. Tudo isso pode soar inacreditável, mas, como vimos, a opinião pública já se aquece à mistura de igreja e Estado, e crescem os clamores por unidade e adoração. Quando as calamidades chegarem, essas ideias se acenderão em ação. A boa notícia é que, por meio dessa prova, Deus terá um povo que permanecerá leal. Não amaram a própria vida até a morte, isto é, preferem enfrentar consequências a trair a Deus. E sua corajosa testemunha não será em vão. Muitos, ao observar esse drama, serão tocados a buscar e aprender a verdade. Como as pessoas responderão quando o aviso final do Evangelho ecoar? A profecia assegura que,
Enquanto alguns se endurecerão na rebelião, milhares e milhares despertarão para a verdade e tomarão posição ao lado de Deus. Consideremos essa realidade esperançosa. Quando a mensagem final for proclamada, não virá por meio dos altivos e orgulhosos, mas de servos humildes, cheios do Espírito Santo. Imagine homens e mulheres comuns, talvez pregadores leigos, jovens, até crianças, movidos por um fardo irresistível de compartilhar a verdade de Deus. Não terão necessariamente diplomas avançados ou altos cargos, mas, como os profetas bíblicos, serão ungidos para uma obra especial. Seus rostos brilharão de seriedade e luz do céu. Com o coração em chamas de amor pelas almas, irão de lugar em lugar, proclamando a queda de Babilônia, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso é chamado de o alto clamor, o último anúncio forte do Evangelho, e virá no poder da chamada chuva cerúdia, o grande derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. O efeito será eletrizante. A terra será iluminada com a glória desse evento. Apocalipse 18, verso 1. Indicando que a luz da verdade penetrará todos os cantos escuros. Toda alma honesta terá a oportunidade de ouvir. À medida que a mensagem final soa, ela desmascara os pecados de Babilônia. Segredos antigos e erros são expostos, a verdadeira natureza do poder da besta e de seus falsos ensinos, como a perigosa mistura de igreja e Estado e a infiltração do espiritualismo, aparece claramente. As pessoas se agitam ao ouvir verdades que nunca tinham ouvido. Imagine alguém que frequentou a igreja a vida toda, mas nunca foi instruído sobre o sábado ou as profecias de Apocalipse. Agora ouve palavras surpreendentes. Caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Aprende que muitas igrejas amadas se desviaram da Bíblia e que um grande teste se aproxima. Milhares, antes acomodados, despertam espantados. Pode isso ser verdade? A profecia os descreve indo a seus líderes e mestres religiosos com perguntas urgentes. Serão assim estas coisas? Muitas vezes, porém, recebem descaso ou ira. Líderes religiosos, com muita raiva, despreparados para responder pelas Escrituras, tentarão sossegar a inquietação. Não se preocupem, está tudo bem. Podem pregar fábulas consoladoras no lugar da verdade para acalmar a consciência do povo. Mas, para muitos buscadores sinceros, esses paliativos já não funcionarão. Muita luz já rompeu. Começam a demandar um claro "assim diz o Senhor", procurando respostas diretamente na Bíblia e não em tradições humanas. Cria-se uma grande divisão no mundo religioso. De um lado, buscadores da verdade se alegram por finalmente entender profecias e doutrinas que estavam obscurecidas. Nenhum laço os prende agora. Parentes, amigos, irmãos de igreja, eles não estão nem aí. Cortam todos os laços que os prendiam na ignorância e passam para o lado da verdade. Do outro lado, muitos clérigos e líderes sentem sua autoridade ameaçada. Tal como os fariseus no tempo de Jesus se enfureciam quando o povo se prendia às palavras de Cristo, assim os poderes religiosos estabelecidos ficarão furiosos à medida que multidões respondam à mensagem final. A profecia afirma que o ministério popular, vendo suas ovelhas escaparem, se encherá de ira e rotulará a mensagem como obra de Satanás. Não ouçam esses alarmistas, eles os enganam. Trabalharão ativamente contra a mensagem, atiçando multidões e usando o poder civil para silenciá-la. Que cena! A verdade de Deus provocará um abalo poderoso, um despertar e um contra-ataque. Podemos ilustrar com uma parábola simples. Um vilarejo tranquilo à noite com quase todos dormindo. De repente, o sentinela toca o sino e grita que a barragem está se rompendo e uma enchente vem aí. Os moradores acordam confusos. Alguns correm para lugares altos, gratos pelo aviso. Outros se irritam por terem sido despertados e mandam o sentinela calar a boca. Alguns até o acusam de mentir para causar pânico. Do mesmo modo, a mensagem final do Evangelho tirará as pessoas do sono espiritual. Muitos atenderão ao alerta e buscarão segurança na verdade de Deus. Outros resistirão veementemente, preferindo o conforto dos erros familiares. Mas para muitos buscadores sinceros, esses paliativos já não funcionarão. Muita luz já rompeu.
Começam a demandar um claro "assim diz o Senhor", procurando respostas diretamente na Bíblia e não em tradições humanas. O poder que acompanha a mensagem será tão grande que não poderá ser ignorado. Milagres acompanharão o testemunho dos crentes. Sinais e maravilhas os seguirão, dando credibilidade à mensagem. Marcos 16, verso 17 e 18. Doentes serão curados, vidas transformadas. Será como um reavivamento dos dias apostólicos do livro de Atos. Vendo isso, os opositores da verdade só se enfurecerão mais. A profecia diz que farão esforços quase sobre-humanos para fechar a luz e suprimir a discussão desses temas vitais. Igrejas fecharão suas portas à mensagem. Leis serão invocadas para deter esses perturbadores. Campanhas de mídia poderão difamar o movimento. Contudo, como vento imparável, a mensagem se espalhará. A perseguição cresce e também a ousadia dos mensageiros de Deus. O despertar tem um efeito depurador. Separa os que realmente amam a verdade dos que apenas fingem. A oposição em ascensão revelará corações. Indecisos verão o contraste entre a verdade bíblica e a hostilidade de seus inimigos e escolherão ficar com Deus. Outros, infelizmente, recuarão ao silêncio ou se unirão aos perseguidores. Os eventos desse tempo serão a prova de fogo que purifica e solidifica o povo de Deus. E à medida que o conflito se intensifica, entramos na fase seguinte: perseguição e apostasia em escala nunca vista. As nuvens da tempestade já se reúnem. As forças da oposição se articulam. Como se desenrolará tudo quando se tornar perigoso permanecer pela verdade de Deus? E o que dizer dos que um dia creram, mas perderão a coragem? No próximo trecho, exploraremos a ascensão da perseguição e a dolorosa apostasia previstas para acompanhar a crise final. Como diz o provérbio, a hora mais escura é a que precede o amanhecer. Na crise final, depois que o alto clamor ganhar força, as forças das trevas mobilizarão suas forças para esmagar a obra de Deus. A Bíblia e os testemunhos proféticos revelam que tanto a perseguição externa quanto a apostasia interna aumentarão dramaticamente. Podemos imaginar a cena. Leis que impõem o sábado falso já foram promulgadas. Crentes fiéis que se recusam a obedecer destacam-se como um farol solitário em meio à tempestade. A maioria, incitada por seus líderes religiosos, os vê como obstinados, até traidores. Logo, as autoridades civis passam a punir os transgressores. O que começa com multas e perda de emprego evolui para prisões e julgamentos. A profecia descreve claramente: os que honram o sábado bíblico serão ameaçados com sanções, ofertas de recompensas e até altos cargos para atraí-los à renúncia. Esses fiéis respondem com a mesma firmeza simples de Martinho Lutero séculos atrás. Provem pela palavra de Deus que estamos errados, e então retrataremos. Caso contrário, não podemos. Isso enfurece as autoridades. Em tribunais e conselhos, os guardadores do sábado prestarão testemunhos poderosos, defendendo a verdade diante de juízes e multidões. E eis um desfecho notável. Alguns que os ouvirem, mesmo em ambientes hostis, serão convencidos e tomarão posição para guardar os mandamentos de Deus. Em outras palavras, a perseguição sai pela culatra, a verdade se espalha ainda mais. Tal como o martírio dos cristãos na Roma antiga levou muitos à fé, a coragem das testemunhas do tempo do fim ganhará almas em meio à perseguição. Ainda assim, o caminho imediato dos fiéis será áspero e doloroso. A sociedade os marcará como párias. Familiares que não creem voltar-se-ão contra os que creem. Jesus advertiu: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Marcos 13, versos 12 e 13. Veremos isso se cumprir. Pais expulsarão filhos por guardarem o sábado. Filhos renegarão pais que abraçam a verdade. Amigos trairão amigos. O afeto se converterá em ódio frio por causa da verdade. Imagine uma jovem que aceita a mensagem final. Sua família, profundamente leal à ordem religiosa estabelecida, se sente envergonhada e irada com sua mudança. Podem expulsá-la de casa. Ou pense no empregador que demite um funcionário por não trabalhar no sábado. Essas perseguições pessoais abundarão. Insultos, calúnias e agressões físicas se multiplicarão.
As palavras do apóstolo Paulo tomarão vida. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 de Timóteo 3, verso 12. À medida que o Espírito Santo é retirado daqueles que persistentemente rejeitam a Deus, corações humanos tornam-se capazes de crueldades impensáveis. Hoje pode parecer impossível que pessoas civilizadas aprovem prender ou matar vizinhos por causa de um dia de culto. Mas a profecia avisa que quando a graça restritiva de Deus é removida, o mal contido no coração humano irrompe. A sabedoria humana, tudo isso parece impossível agora, mas quando o Espírito de Deus for retirado, haverá desenvolvimentos estranhos. O coração pode ser extremamente cruel quando o temor e o amor de Deus são retirados. A história confirma. Cidadãos comuns, em momentos de histeria, já cometeram atrocidades. Na crise final, acicatados por influência demoníaca e zelo religioso falso, até pessoas outrora gentis tornar-se-ão violentas contra os fiéis. Tal cenário, que parecia inconcebível, cristãos fiéis tornados fora da lei, caçados e até sentenciados à morte em países que um dia defenderam a liberdade religiosa, tornar-se-á realidade. A tempestade da perseguição irromperá em fúria total. Talvez o elemento mais doloroso seja a apostasia de antigos crentes. A profecia observa que à aproximação da tempestade, uma grande classe, que professou a fé na terceira mensagem angélica, mas não foi santificada pela obediência à verdade, abandonará sua posição e se juntará às fileiras da oposição. Em outras palavras, nem todos os que se sentavam na igreja ou até pregavam essa mensagem permanecerão firmes sob pressão. Os que seguiram a Deus apenas superficialmente ou guardaram o mundo no coração acharão o peste duro demais. Nunca tendo se rendido plenamente a Cristo, deslizarão para o compromisso. Por terem se unido antes ao mundo em estilo de vida e espírito, já estavam a meio caminho do lado inimigo. Quando o teste vier, parecerá fácil tomar o caminho popular e fácil. Alguns desses eram outrora entusiastas, respeitados líderes ou membros vibrantes. Mas talento, educação ou zelo passado não garantem perseverança. Só a fé viva e genuína permanece. Esses apóstatas se tornarão os mais amargos inimigos dos seus antigos irmãos. Para provar lealdade ao novo regime ou acalmar a própria consciência, delatarão nomes de guardadores do sábado, espalharão calúnias e ajudarão as autoridades a caçar os fiéis. Eu os conheço, já fui um deles. São fanáticos obstinados. Inquisições de algum tipo reaparecerão, com ex-crentes acusando e traindo os que permanecem firmes. Cumpre-se a advertência de Jesus. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mateus 10, 36. Por que Deus permite isso? Em parte, para purificar a igreja. O abalo causado pela perseguição remove os que não estão plenamente comprometidos. Os que permanecem verdadeiros serão provados, depurados e alvejados, conforme Daniel 11, 35. Sua fé torna-se inabalável, pois se firmou através de traições e provas. Além disso, a apostasia dos meio-termos serve de alerta para nós hoje. Agora é o tempo de buscar relacionamento profundo com Deus, ser santificado pela verdade para não fazermos parte dessa grande classe que cai depois. Em meio a tantas durezas, os fiéis não são abandonados. Jesus está com eles, como Esther com os 3 hebreus na fornalha. Anjos os fortalecem, e a própria intensidade da prova confirma que o segundo advento está próximo, pois o diabo disseu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Nesse cadinho de aflição, o amor e a fé do povo de Deus brilham contra a noite. Eles seguram a linha da verdade quando quase todo mundo vai na direção contrária. Chegamos então a um ponto crítico. A primeira metade da nossa jornada mostrou a ascensão do aviso final, o contragolpe da perseguição e a queda de falsos irmãos. A situação é grave e humanamente sem saída. Mas não é o fim. Quando a campanha do inimigo parece triunfante, Deus intervém de maneira extraordinária. Agora veremos a prova dos mensageiros de Deus e como o céu os capacita a triunfar. A tempestade de oposição desaba sobre os que estão dando o aviso final. É um tempo de grande prova pessoal para os mensageiros de Deus,
Imagine um desses bravos. Chamemo-lo Daniel. Um homem de hoje que atendeu ao chamado de Deus para compartilhar a última mensagem. Pregou destemidamente, sem considerar as consequências, confiando em Deus para sustentar a obra. Agora Daniel está numa cela fria por se recusar a parar de anunciar a verdade. Está exausto, emagrecido, perdeu muitos bens. Amigos o abandonaram. Inimigos parecem triunfar. No escuro da noite o medo sussurra. Valeu a pena? Você tem certeza de que estava certo? Olhe o problema que causou a si mesmo e a outros. Tais pensamentos pesam sobre a mente dos servos de Deus nessa fase. Alguns, atordoados pela reação feroz, por um momento vacilarão. Não calcularam plenamente que a obediência traria consequências tão pesadas. Em sua humanidade, alguns clamarão: se soubéssemos antes, talvez tivéssemos ficado em silêncio. É um momento de tentação ao desespero. Satanás os assalta com dúvidas e terrores. A obra parece maior que suas forças. Sentem-se incapazes. Mas nesse momento escuro, fogem para Deus em busca de vigor. Como Jesus no Getsêmani, oram com fervor, derramando a alma ao Senhor. Deus não os deixa órfãos. Pelo Espírito e pela palavra, lembra-lhes que foi Ele quem os comissionou. Recordam que as mensagens proclamadas não eram imaginações próprias, mas verdades bíblicas dadas pelo Espírito Santo. Lembram-se de como foram constrangidos por um fogo nos ossos divino, como Jeremias, que disse: não falarei mais no seu nome. E ainda assim a palavra ardia em seu coração como fogo, e ele não podia contê-la, conforme Jeremias 20, verso 9. Do mesmo modo, esses mensageiros percebem que não poderiam agir diferente. Foi Deus quem pôs o bardo em seus corações e as palavras em suas bocas. Essa certeza os firma. Se Deus os enviou, Deus os sustentará. Rogam por auxílio divino e a fé começa a levantar voo. Coragem e paz retornam à medida que confiam no Todo-Poderoso. Resolvem como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Ao longo das eras, todos os verdadeiros mensageiros de Deus passaram por crises semelhantes. É reconfortante lembrar dessas histórias. Pense em Elias, que confrontou corajosamente Acabe e os falsos profetas no Carmelo. Após a grande vitória, Jezabel o ameaçou, e ele fugiu desanimado. Sentiu-se sozinho e com medo, quase desistindo. Deus o reanimou com um sussurro suave no Horebe. Primeiro livro de Reis, 19. Ou considere os apóstolos após a crucificação. Primeiro se esconderam com medo, mas a ressurreição e o Pentecostes os transformaram em testemunhas intrépidas. No tempo do fim, os servos de Deus trilham um caminho semelhante, da prova ao triunfo. As experiências dos reformadores protestantes espelham de modo especial o que os últimos mensageiros suportarão. Homens como John Wycliffe, Jan Hus, Martim Lutero, William Tyndale, John Wesley e outros ergueram-se em épocas de profunda apostasia para falar verdades incômodas. Foram vozes, por vezes solitárias, contra instituições poderosas. Enfrentaram escárnio, prisão e morte. Lutero, por exemplo, convocado diante do imperador e das autoridades eclesiásticas em Worms, declarou que não poderia retratar-se a menos que o convencessem pela escritura. Sua vida ficou por um fio. Hus foi queimado na fogueira por sustentar a Bíblia acima do dogma. Morreu cantando, em paz com Deus. Esses reformadores também conheceram medo e tensão. Eram humanos, mas acharam coragem em Deus. Cada um deles, em essência, declarou: é necessário obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5, verso 29. E perseveraram até o fim. Por cada herói da fé, houve momentos de prova severa em que ansiaram por caminhos mais fáceis e, mesmo assim, seguiram adiante porque a verdade e o dever os constrangiam. Os mensageiros finais percebem que não são os primeiros a caminhar essa estrada. Consolam-se. O mesmo Deus que esteve com Wycliffe, Hus e Lutero estará com eles. O legado desses reformadores lhes dá força. Com frequência, Deus traz promessas e histórias específicas à memória na hora certa. Um preso talvez recorde como Paulo e Silas cantaram à meia-noite na prisão de Filipos, e Deus sacudiu a cadeia. Atos 16, verso 25 e 26. Outro relembra Daniel na cova dos leões,
ou os 3 hebreus na fornalha e como Deus enviou anjos para proteger os fiéis. Tais relatos alimentam a fé. Assim, por meio da oração, da confiança nas Escrituras e da ação interior do Espírito Santo, os mensageiros superam o medo. O desânimo se transforma em novo zelo. Repetem em espírito: não ousamos adulterar a palavra de Deus. O Senhor a quem servimos é poderoso para nos livrar. Cristo já venceu os poderes da terra. Temeremos um mundo já conquistado? Com essa confiança, permanecem firmes na força do Senhor. Deixam de se preocupar com consequências e entregam os resultados a Deus. Vivam ou morram, sabem, a verdade de Deus triunfará. Nesse ponto, os mensageiros finais estão purificados, unidos e totalmente dependentes de Deus. Foram provados e não foram achados em falta. A oposição pode continuar a rugir. Esses servos agora são inabaláveis. Seu exemplo inspirará outros e glorificará a Deus. Esse processo de prova, na verdade, faz parte do preparo porque vem na sequência. Eles estão sendo ajustados pela tribulação para receber um grande derramamento de poder. Costuma ser mais escuro antes da aurora. E depois dessa noite de pranto, o amanhecer está prestes a romper. A chuva serôdia do Espírito Santo. Um aguaceio de poder espiritual para concluir a obra de Deus na terra. Ao mesmo tempo, fora da igreja, Deus tem agido nos bastidores. Mesmo nos salões do governo, ele tem contido os ventos de conflito até que seus servos sejam selados. Vejamos agora o papel surpreendente que certas lideranças cíveis podem desempenhar em retardar a opressão e como a mão de Deus guia eventos por trás da cena. As provas dos mensageiros dos últimos dias nos lembram uma longa linhagem de reformadores fiéis. É como se a história se repetisse em escala maior. Os relatos deles são para nossa advertência, para quem já chegaram os fins dos séculos. No século XIV, na Inglaterra, John Wycliffe declarou ousadamente que a Bíblia, não líderes corruptos, era a autoridade suprema. Traduziu as Escrituras para o povo comum. Foi rotulado de herege, seus seguidores foram perseguidos. Mas a chama acesa não se apagou. Poucas décadas depois, na Boêmia, atual República Tcheca, Jan Hus pregou contra abusos e ensinou a salvação somente por Cristo. Convocado a um concílio, foi condenado e queimado em 1415. Cantou hinos até sua voz se calar. Seu testemunho semeou a reforma. No século XVI, Lutero redescobriu a justificação pela fé. Suas 95 teses desafiaram indulgências e corrupção. Foi declarado proscrito, mas Deus o protegeu por meio de príncipes alemães. Em Worms, diante do imperador, recusou-se a retratar-se. Aqui estou, não posso agir de outro modo. Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês e foi executado. Latimer e Ridley foram queimados juntos em Oxford. Latimer disse: hoje acenderemos na Inglaterra uma vela que, confio, pela graça de Deus, nunca será apagada. No século XVIII, John Wesley pregou santidade e graça por toda a Inglaterra, enfrentando turbas por desafiar a complacência religiosa. O que todos têm em comum? Em cada geração, Deus levantou reformadores com uma mensagem apropriada ao seu tempo, para corrigir erros e restaurar a verdade. E, sempre, a massa resistiu e as autoridades reagiram com hostilidade. Cada avanço da verdade custou caro, com ódio e perseguição, mas ao fim a verdade se espalhou e venceu. Os reformadores preferiram morrer a desobedecer deliberadamente a Deus ou esconder a luz recebida. Viveram o princípio: importa obedecer a Deus e não aos homens. Agora, nas horas finais da terra, as apostas são ainda maiores. Deus confiou uma verdade especial para esta emergência: as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, incluindo o aviso final sobre a queda de Babilônia e a marca da besta. O Senhor dá uma verdade especial para o povo numa emergência. Quem ousará recusar-se a proclamá-la? Em nosso tempo, os servos de Deus devem apresentar o último convite de misericórdia ao mundo. Calar-se agora seria incorrer em culpa. Como os reformadores, esses mensageiros modernos sobem sobre os ombros de gigantes da fé, e nós, conhecendo esse legado, somos encorajados à fidelidade. O mesmo Deus que sustentou Wycliffe, Hus, Lutero, Wesley e outros, sustentará todos os que se consagram à sua causa.
Há um paralelo também na forma como Deus opera fora da igreja para avançar seus planos. Na Reforma, certos governantes civis, sem o perceber, protegeram os reformadores, como Frederico, o Sábio, amparando Lutero, porque Deus moveu seus corações ou circunstâncias para permitir que a verdade lançasse raízes. Na crise final, a profecia indica que Deus, de modo semelhante, influenciará alguns líderes seculares para retardar a mão da opressão até que o evangelho alcance a todos. Sim, até entre figuras políticas e autoridades, Deus tem seus agentes. Por toda a turbulência dos eventos finais, há uma mão invisível segurando o caos total, a mão de Deus. A Bíblia descreve 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos de conflito, para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados. Apocalipse 7, verso 1 a 3. Em termos práticos, Deus restringe o mal que homens e demônios gostariam de desencadear até que sua obra de salvar almas se cumpra. Um dos meios é influenciar decisões de líderes políticos e civis. Ainda que muitos não o sigam pessoalmente, Deus pode guiar suas ações quando isso convém a seus propósitos, como guiou Ciro, rei persa, que não conhecia a Deus, a permitir o retorno dos judeus para reconstruir Jerusalém. Nos últimos dias, enquanto alguns legisladores e autoridades planejam suprimir o povo de Deus, outros agirão como freio a tais planos. O coração do rei é como ribeiros de água nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Provérbios 21:1. Deus tem seus servos em toda parte, até em gabinetes governamentais. Alguns talvez nem percebam ser instrumentos em suas mãos, mas em momentos cruciais falarão ou votarão em favor da justiça, retardando decretos malignos. O testemunho profético resume: embora muitos governantes sejam agentes ativos de Satanás, Deus também tem seus agentes entre os manás da nação. Notável: quando o inimigo empurra medidas que impediriam grandemente a obra de Deus, estes estadistas tementes a Deus são movidos por anjos santos a opor-se com argumentos irrefutáveis. Pode ser um deputado, um juiz ou um prefeito que, de repente, vota contra uma lei opressiva ou veta um decreto dando mais tempo para que a mensagem se espalhe. Assim, alguns homens conterão por um tempo uma corrente poderosa do mal. A história oferece exemplos. No fim do século XIX, nos Estados Unidos, tentou-se aprovar uma lei dominical nacional, o Blair Sunday Bill, o projeto de lei dominical do senador Blair. Tinha apoio considerável, mas fracassou no Congresso, em parte porque indivíduos se ergueram em defesa da liberdade religiosa e da consciência. Quer soubessem ou não, agiam como agentes de Deus para atrasar restrições à liberdade. Em tempos modernos, decisões legislativas ou judiciais que preservam a liberdade de culto podem ser reconhecidas como providência divina. Deus ainda controla, em certa medida, as leis da terra, enquanto Jesus intercede por nós no céu. Se não fosse por tal contenção, o mundo já teria descambado para uma perseguição muito pior, muito antes. Contudo, essa contenção não durará para sempre. Há um paralelo com Atos 27. Enquanto Paulo, servo de Deus, estava a bordo, Deus preservou todos no navio por causa dele. Assim também, Deus sustenta nações por causa dos seus fiéis e de sua missão entre elas. Mas, quando o aviso final for dado e a última alma decidir, a intercessão de Jesus se concluirá e a proteção do Espírito será gradualmente retirada dos rebeldes. Então, os ventos de conflito serão soltos plenamente. Ainda agora, porém, algo belo acontecerá. Alguns desses líderes que ajudaram a conter a opressão, ao ouvirem a mensagem final, por um testemunho corajoso ou convicção direta do Espírito, aceitarão a verdade. Imagine um governador ou figura pública renomada que, por anos, defendeu a liberdade e de repente percebe que as profecias são verdadeiras. Talvez lendo um folheto ou ouvindo um pregador humilde. Quando o aviso final for dado, prenderá a atenção desses homens principais. Alguns o aceitarão e ficarão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. Que encorajamento!
Deus conhece suas ovelhas em toda parte. Até nos corredores do poder há corações honestos que responderão quando o alto clamor ressoar. Esses indivíduos, outrora parte do sistema, sairão e se unirão ao povo perseguido de Deus, possivelmente a grande custo pessoal. Como Moisés, que deixou a corte de Faraó para sofrer com o povo de Deus, lançarão sua sorte com os fiéis no fim. Assim, vemos dois desenvolvimentos paralelos: forças do mal pressionando pela repressão e Deus atuando por meio de líderes seletos para contê-las, até que a obra do Evangelho se cumpra. Por trás de tudo, Deus é soberano. Ele rege o cronograma dos eventos finais com perfeita sabedoria. Nada pode acontecer ao seu povo sem que ele permita com um propósito. E nenhuma lei esmagará a verdade até que Deus diga: chegou o tempo. Neste ponto, cobrimos a queda de Babilônia, a crise da lei dominical, a resposta do povo de Deus na perseguição, sua purificação e a contenção do mal. A cena agora está montada para o grandioso clímax da intervenção divina, a prometida chuva seródia do Espírito Santo, e a proclamação final, o alto clamor. Esta é a resposta do céu à fúria do inimigo, um impulso final de poder para terminar a obra e amadurecer a colheita de almas. No próximo trecho, exploraremos a promessa cheia de esperança da chuva seródia e como ela capacitará os filhos de Deus a brilhar mais do que nunca na hora mais escura da terra. Na Bíblia, a obra do Espírito Santo é comparada à chuva. Assim como os agricultores de Israel dependiam da chuva temporã para germinar a semente e da chuva seródia para amadurecer a colheita, Deus derramou uma chuva temporã no Pentecostes para iniciar a igreja cristã, e derramará a chuva seródia no fim para concluir sua obra. O profeta Joel registrou a promessa: alegrai-vos, filhos de Sião, porque ele vos dará a justa medida da chuva, fará descer a chuva, a temporã e a seródia. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2, verso 17. Essas escrituras apontam para um grande derramamento que ainda está por vir. Chegamos ao clímax. Enquanto a perseguição ruge e leis opressoras se firmam, o povo fiel, purificado, clama a Deus. Em resposta, cai a chuva seródia, um derramamento sem precedentes do poder e da presença do Espírito Santo. Ela infunde nos filhos de Deus força, coragem e discernimento além da capacidade natural. A glória de Deus repousa sobre eles. É como o dia de Pentecostes, porém em extensão maior, porque agora a mensagem deve alcançar o mundo inteiro em pouco tempo. A profecia diz que esse movimento final será mundial e de poder incomum, superando até o grande reavivamento religioso dos anos 1840. Servos de Deus, cheios do Espírito, saem para proclamar a mensagem uma última vez em alta voz. Este é o alto clamor da terceira mensagem angélica, amplificado pela glória do anjo de Apocalipse 18. Em alta voz significa com clareza, ousadia e universalidade, como uma trombeta final à humanidade. Durante esse tempo, os milagres tornam-se amplos, enfermos são curados, sinais e maravilhas acompanham, autenticando a verdade de Deus. A profecia também adverte que Satanás tentará imitar com falsos milagres, por exemplo, fazendo descer fogo do céu, Apocalipse 13, verso 13, para enganar as massas. Mas os que buscam sinceramente a verdade discernirão a diferença. A obra do Espírito conduz ao arrependimento e à obediência. Os prodígios do inimigo sustentam a mentira. Sob a chuva serôdia, o aviso final avança menos por argumentos humanos e mais pela convicção profunda do Espírito nos corações. Como foi descrito, os argumentos já foram apresentados, a literatura distribuída, as sementes da verdade semeadas, agora, no alto clamor, essas sementes brotam por toda parte. Pessoas que haviam hesitado são convencidas a agir. A verdade brilha em plena clareza, como um relâmpago iluminando a paisagem. Cada um percebe o que está em jogo e precisa escolher. Os de coração honesto rompem as cadeias que os retinham, laços familiares, lealdades eclesiásticas, pressão social. Tudo perde a força perante o chamado de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Muitos antes presos pela tradição ou pelo temor dos homens agora dão passos valentes.
rompem vínculos com os erros de Babilônia, alguns deixam afiliações religiosas antigas, outros se separam de comunidades que rejeitam a luz. Não é fácil, lágrimas serão derramadas por relações quebradas. Mas para essas almas a verdade é mais preciosa do que tudo. Ouviram a voz do pastor: "Saia dela, povo meu." E respondem: "A todo custo." Vemos um grande reavivamento espiritual. O número do povo fiel cresce de modo significativo. A terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Essa glória não é apenas o brilho do poder sobrenatural, mas a beleza do caráter de Cristo, refletido em seus seguidores. Eles transparecem amor, pureza e firmeza de Jesus. Milhares se unem à proclamação, cada um compartilhando a verdade em seu círculo, no trabalho, na vizinhança, pela mídia, até em regiões remotas. É um movimento de base impossível de conter. Em vilas distantes, grandes cidades, países fechados, por toda parte, o Espírito capacita a falar e a ouvir o convite final do Evangelho. Barreiras de idioma e cultura são superadas de modo providencial. A mensagem alcança toda a nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Esse período é maravilhoso e solene. Para os crentes, é tempo de grande júbilo no Espírito. A colheita final está sendo reunida. Por outro lado, as forças das trevas se enfurecem, estão perdendo cativos. A fúria de Satanás se intensifica. Ele e seus agentes, humanos e demoníacos, lançam tudo na batalha para silenciar o alto clamor. Podemos imaginar censuras de mídia, falsos pretextos e campanhas de desinformação para rotular os guardadores dos mandamentos como extremistas. A perseguição atinge intensidade máxima, mas já é tarde demais. A verdade já viralizou no mundo. Cada pessoa está tomando sua decisão para a eternidade. O alto clamor não dura muito, mas é extremamente eficaz. Assim como a porta da arca ficou aberta até o último momento, Deus mantém aberta a porta da misericórdia até que todos tenham oportunidade de escolher. Muitos farão a escolha certa. Apesar de todos os esforços para sufocar, uma grande multidão fica do lado do Senhor nessa hora final. Isso significa que, antes do fim, haverá um povo, uma grande multidão de todas as nações. Apocalipse 7, verso 9, que saiu de Babilônia, aceitou o Evangelho eterno e lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Recebem o selo do Deus vivo, sendo marcados como seus. Ao mesmo tempo, os que endurecem o coração tornam-se ainda mais desafiantes. Diante da luz claríssima, se escolhem as trevas, a rejeição se solidifica. O mundo polariza-se em dois campos distintos, os com o selo de Deus e os com a marca da besta. Os que se alinham com o reino de Deus versus os que se alinham com Babilônia. Chegamos então à separação final. A aprovação, o tempo de mudar de lado, se encerra quando cada pessoa faz uma decisão firme. O alto clamor do Espírito silencia. No céu, uma voz declara: "Está feito." Não haverá mais mistura de verdade e erro, nem hesitação entre duas opiniões. A humanidade estará separada em dois campos tão distintos quanto luz e trevas. No desfecho, toda a história humana se resume a essa separação. Jesus a ilustrou em parábolas: o trigo e o joio. Mateus 13, verso 37 a 43, os peixes bons e maus. Mateus 13, verso 47 a 50, as ovelhas e os bodes. Agora, esse momento chega. O convite final de misericórdia foi dado e, ou foi aceito ou rejeitado. Não há mais em cima do muro. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Apocalipse 22, verso 11. O caráter de cada um fica fixado pela própria escolha. De um lado, os que receberam o amor da verdade, o remanescente, são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Tem o selo de Deus na testa, isto é, na mente e no coração. Firmes na verdade e no caráter de Cristo. Saíram de Babilônia, lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. Serão protegidos durante as 7 últimas pragas e, por fim, libertos pelo Senhor. São o trigo recolhido ao celeiro e as ovelhas à direita que ouvem: "Vinde benditos de meu Pai, herdai o reino." Mateus 25, verso 34.
Do outro lado, os que persistiram na rebelião, amantes do prazer e do pecado, religiosos orgulhosos apegados ao erro, perseguidores e todos os que tomaram a marca da besta. Alguns podem ter pensado que faziam bem, como Saulo antes da conversão, mas no fim escolheram tradição e autoridade humanas acima da palavra de Deus. Recebem a marca nas ações, mão ou na mente, demonstrando conformidade com a adoração falsa da besta. São o joio atado em feixes para ser queimado, ou os bodes à esquerda que ouvem: apartai-vos de mim. Mateus 25, verso 41. Notavelmente, alguns tiveram grande oportunidade de conhecer a verdade e mesmo assim se afastaram. Estes se mostrarão entre os mais endurecidos. Essa separação é sóbria, mas justa. Deus fez tudo para salvar cada pessoa. Deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Enviou verdade e avisos por profetas e mensageiros. Derramou o seu Espírito, em medida final, para despertar cada alma. Os que se perdem, perdem-se por recusarem esse amor e essa verdade até o fim. Os que se salvam, abriram humildemente o coração à graça e permaneceram com Deus. A linha divisória é, em última análise, lealdade. Pertence ao reino de Deus ou ao reino do mundo? É como nos dias de Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Primeiro livro de Reis, 18, verso 21. Na crise final, todos responderão a essa pergunta com as próprias escolhas. A Arca de Noé fornece um paralelo. Noé pregou 120 anos, chamando o povo a entrar na arca. No dia marcado, Noé e sua família entraram e Deus fechou a porta. Gênesis 7, verso 16. Os que estavam do lado de fora tinham escolhido zombar, e era tarde demais para mudar. A chuva caiu e a separação se selou. De modo semelhante, virá o momento em que a porta da misericórdia se fechará após o alto clamor. O povo de Deus estará selado sob seu cuidado, ao passo que os rejeitados enfrentarão os juízos sem proteção. Outro exemplo é a saída de Ló de Sodoma. Anjos o exortaram a sair antes da destruição. Os que atenderam, Ló e suas filhas, foram poupados. Os que zombaram, inclusive sua esposa que olhou para trás, pereceram quando o fogo caiu. Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O chamado final, sai dela, povo meu, é como os anjos tomando a mão de Ló, foge para a tua vida. Os que valorizarem a voz de Deus acima de tudo escaparão de Babilônia e estarão seguros em Cristo quando as pragas caírem. Sim, pragas virão. As 7 últimas pragas de Apocalipse 16 serão derramadas sobre o reino da besta quando a provação se encerrar. Mas nenhuma atingirá os filhos obedientes de Deus. Salmo 91, versos 7 a 10. São como Israel, com o sangue nos umbrais na noite das pragas do Egito, protegidos quanto o destruidor passava. Já os ímpios experimentarão finalmente as consequências de suas escolhas, sem mistura de misericórdia. Apocalipse 14, verso 10. Será tempo de angústia terrível para eles. Perceberão, tarde demais, que lutaram contra o Deus do céu. Babilônia, o sistema falso, cairá completamente e será julgada. Num só dia virão as suas pragas: morte, pranto e fome, e será queimada no fogo. Apocalipse 18, verso 8. Contemplemos, porém, a perspectiva dos fiéis, pois o propósito deste aviso é que muitos estejam entre os salvos. A separação final é, na verdade, a libertação final do povo de Deus. Significa que a luta está por terminar. Quando todos decidirem, Deus intervirá para resgatar seus filhos. No passo seguinte, além do escopo deste episódio, esperamos a segunda vinda de Jesus. Cristo retorna em poder e glória para levar os remidos e destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, verso 18. Os fiéis olham para cima e exclamam: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Isaías 55, 9. Esse pensamento traz um convite pessoal agora. Antes que esses eventos se desdobrem, cada um está escolhendo em que lado ficará. Deus apela: escolha a vida. Ele não quer que ninguém pereça. 2 de Pedro 3, verso 9. Por isso ele dá avisos, não para amedrontar sem esperança, mas para conduzir seu povo ao refúgio em Jesus. A última mensagem é a mais ameaçadora mensagem de Deus aos seres humanos, mas antes disso, é uma mensagem de amor.
Quando seus filhos eram crianças, você certamente já advertiu-os, dizendo para tomarem cuidado ao atravessar a rua, sempre olhar para os dois lados, senão poderiam ser atropelados e mortos. Era um aviso terrível, mas era um aviso de amor. O tempo virá em que o chamado cessará e os destinos se fixarão. Mas, neste momento, a porta da misericórdia ainda está escancarada. Jesus diz: "Vinde a mim, e eu vos aliviarei." Mateus 11, verso 28. Ele estende perdão, poder para obedecer e abrigo em sua justiça a todos os que respondem. Então a pergunta que chega ao coração é: de qual lado você ficará? Estará com os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, ou com os que seguem a besta para o lago de fogo junto com Satanás e seus anjos? Estará entre os que atendem ao chamado para sair de Babilônia e receber o selo de Deus, ou entre os que se apegam à Babilônia e recebem a marca da autoridade de Roma? Essas decisões se formam no dia a dia, nas pequenas escolhas de lealdade e fidelidade. Os que hoje fazem pouco caso das coisas de Deus dificilmente mudarão de atitude quando chegar a prova final. Não é cedo para entregar o coração a Deus e pedir que Ele o prepare para os eventos finais. Na verdade, o momento é agora. Se esperarmos até que a crise chegue, pode ser tarde demais para desenvolver a fé e o caráter necessários. Felizmente, não enfrentaremos esses tempos por nossas próprias forças. Jesus promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sustentará os que lhe entregam a vida. A profecia do aviso final é, no fundo, uma mensagem de esperança. Assegura que o mal não vencerá, que a verdade de Deus triunfará gloriosamente e que todo o que confia em Cristo e obedece seus mandamentos será salvo. Sim, dias escuros virão, mas uma manhã brilhante está prestes a raiar, a manhã do reino de Cristo, quando Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então vimos o anjo poderoso de Apocalipse 18 anunciar a queda de Babilônia. Vimos como os pecados de Babilônia provocaram o juízo de Deus sobre ela, como a crise da lei dominical provará o mundo agora no final, e como a mensagem final despertará as almas que ainda estão em Babilônia. Observamos o crescimento da perseguição e a prova da fé. Recordamos os reformadores históricos e admiramos a mão restritiva de Deus entre líderes. Depois, comentamos sobre a chuva serôdia capacitando o alto clamor que será a última mensagem do terceiro anjo ao mundo, traçando a linha divisória entre salvos e perdidos, a separação final. Em tudo, uma verdade resplandece. Deus está no controle, e seu amor sustenta cada aviso. O aviso final é, na verdade, o último chamado amoroso de um Salvador que deseja resgatar seus filhos, o último convite de Deus aos homens antes do fechamento da porta da graça. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Homem. Lucas 21, verso 36. O aviso final foi dado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.